Bom dia, paz do Senhor, como vocês estão, como tem passado? Hoje é o dia que o Senhor fez, vamos nos alegrar nele. Hoje nós vamos estudar sobre 1 Coríntios, capítulo 8. Vamos lá, vamos começar? A comida sacrificada a ídolos. Só me respondem aqui, vocês que estão ao vivo, se tá dando para ouvir minha voz tranquilamente. Porque hoje, como vocês veem o fundo, eu mudei de cantinho e eu tô com suporte que deixa minhas mãos livres. E aí eu preciso saber se tá tudo bem com o som. Se vocês estão ouvindo bem, tranquilo, obrigada. E eu tô com a sensação de onde eu tô tá dando um pouquinho mais de eco também, mas aí vocês me respondem se tá melhor assim, que às vezes até melhor, que aí a projeção da voz fica melhor. E hoje a gente vai se organizando, né? Depois de quase um ano, eu decidi sair da cama, literalmente, e vim sentar numa mesinha que tem aqui perto. Eu vi que dava certo, eu acho que eu consegui hoje, mas aí a gente vai se ajustando. Eu tava me lembrando dos primeiros vídeos. Hoje, claro, eu faço vídeo com filtro, mas eu não conseguia colocar filtro. Aí eu não gostava. Depois, porque querendo ou não, a câmera do, do selfie não fica tão boa se você não põe um filtro. Ele já é preparado para isso, o Instagram. Aí depois eu colocava o filtro no meio da live. E sempre segurando. E nunca pensei na possibilidade de um suporte. Mas de uns dias pra cá eu vi que meu corpo precisava de ficar com as mãos livres e de ter um suporte. E aí eu tive essa ideia. Gente, a mesa na frente da minha cama, que eu tenho uma mesinha, aí eu acho que vai dar certo. Vamos lá. 1 Coríntios 8. Para eu também ter até liberdade para me movimentar melhor com vocês, né? E a câmera não ficar mexendo igual sempre mexe. 1 Coríntios, capítulo 8. Vamos lá, vamos começar. Vamos nos conectar. A comida sacrificada a ídolos. Com respeito aos alimentos sacrificados a ídolos, sabemos que todos temos conhecimento. O conhecimento traz orgulho, mas o amor edifica. Quem pensa conhecer alguma coisa ainda não conhece como deveria, mas quem ama Deus, esse é conhecido por Deus. Portanto, em relação ao alimento sacrificado a ídolos, sabemos que o ídolo não significa nada no mundo e que só existe um Deus, pois, mesmo que haja os chamados deuses, quer no céu, quer na terra, como de fato há muitos deuses e muitos senhores. Para nós, porém, há um único Deus, o Pai de quem vê todas as coisas, para quem viemos, e um só único Senhor Jesus Cristo, por qual e quem vieram todas as coisas e por meio de quem vivemos. Contudo, nem todos têm esse conhecimento. Alguns, ainda habituados com os ídolos, comem esses alimentos como se fosse um sacrifício idólatra. E como a consciência deles é fraca, fica contaminada. A comida, porém, não nos torna aceitáveis diante de Deus. Não seremos piores, não comeremos, nem melhores se comeremos. Contudo, tenham cuidado para que o exercício da liberdade de vocês não se torne uma pedra de tropeço para os fracos. Pois, se alguém tem consciência fraca vir você, que tem esse conhecimento, comer num templo de ídolos, não será induzido a comer o que foi sacrificado a ídolos? Assim, esse irmão fraco, por quem Cristo morreu, é destruído por causa do conhecimento que você tem. Quando você peca contra o seu irmão desta maneira, ferindo a consciência fraca deles,
peca contra Cristo. Portanto, se aquilo que eu como leva como meu irmão pecar, nunca mais comerei carne para não fazer que o meu irmão tropece. Vamos lá. Esse texto, se vocês observarem, quase todas as cartas falam sobre comida sacrificada. O texto de Marcos, capítulo 2, versículo 20, fala sobre abster-se de comida em prol do Cordeiro Santo, Jesus. Jesus disse que ele voltaria. Na verdade, voltando um pouquinho na história, os fariseus perguntaram a Jesus: engraçado, todo mundo jejua, menos os seus discípulos. Inclusive, Jesus, os discípulos de João Batista, o seu primo. Por que que os seus discípulos não jejuam? E ali, Jesus diz aos fariseus que não é certo que os convidados jejuem enquanto o noivo está presente. O dia que o noivo se for, os convidados jejuariam. A prova de que nós somos convidados do banquete celestial é que nós jejuaríamos. Então a gente precisa de ter cuidado com o nosso jejum, porque abster-se de alguma comida ou comer ela também em prol de alguma causa também pode ser idolatria. Como assim, Polly? Eu vou jejuar porque eu quero um corpo perfeito. Então eu vou jejuar. Tá bom, todo mundo quer um corpo perfeito, não é só você. Se eu perguntasse aqui agora para todo mundo que está online, presente, todo mundo que vai assistir essa live depois, e eu perguntasse, quem quer um corpo perfeito? Todo mundo levantaria a mão. Não é possível que alguém quer ficar feio. Não é possível que alguém quer ficar gordo, esculhambado. Agora é a chance. Pode sim, Sara, bem. Quem quer um corpo perfeito? 1, 2, 3 e já! Todo mundo. Eu sou a primeira da fila. Eu sou o marco zero dessa fila. Porque eu não quero ficar feia. Ninguém quer. Eu acho linda a feiura. Ótimo, vou te explicar quem é feio. O culto à feiura é o culto a Satanás. Satanás, ele era o anjo de luz mais lindo do céu. A nossa estrutura corpórea é feita de pele, osso, carne, gordura, água, não é? Nervos, órgãos, tecido, cabelo. A estrutura corpórea de Satanás, enquanto ele era anjo de luz, inclusive o nome dele era Lúcifer, anjo de luz, porque a estrutura corpórea dele eram pedras preciosas. Não tinham pedras preciosas, engraçado que hoje eu coloquei aqui um colarzinho, aí tem uns pontinhos aqui, tá vendo? Azuis e tal, ó. Não era assim um adorno. O corpo dele não tinha pele. O corpo dele ele era feito de pedras preciosas. Por isso, o nome dele é Lúcifer, o anjo de luz. Quando ele foi destituído do céu, quando ele foi expulso do céu, quando ele perdeu a capacidade de estar no céu, ele desceu desfigurado. Deus arrancou dele as pedras que haviam no corpo dele. Meu Deus, onde estão essas pedras, Polly? Onde estão? As pedras que estavam no corpo de Lúcifer, elas nos serão coroadas. Ai, gente, é muito legal isso. Por isso que ele odeia, ele tem ódio da humanidade. Ele tem pavor dos filhos dos homens. Ele detesta os filhos. Já não.
quer eu e você. Ele tem ódio da gente, ódio mesmo. Sabe quando você repugna ou alguém? É Satanás com você e comigo. Ele nos repugna. Por quê? Os nossos feitos, os nossos sacrifícios, a nossa entrega, tudo que a gente faz que desvia o olhar da nossa alma do inferno e nos eleva para o céu. Sabe o que faz? Faz com que recebamos uma coroa de glória, porque essa coroa de glória vai ser destinada a todo mundo que estiver com Cristo em vida para reinar com Ele, porque nós somos co-herdeiros do reino de Deus. E ali haverão pedras na nossa coroa. Pedras do corpo de Lúcifer estão guardadas para colocar em nós e estampar ao inferno que nós vencemos juntos com Cristo, que nós fomos até o fim, ainda que tudo falava para a gente não ir. É quando você tem que abandonar e você não abandona. É quando você precisa de parar e você não para. É quando todo mundo fala não perdoa e você perdoa. É quando você precisava de expor e você não expõe. É quando você nega a si mesmo e mata a sua carne para ir até o fim. Olha só, vou dar um exemplo para vocês. Vocês sabem que sogra é para sempre, graças a Deus. Não, Poliana, para com isso. Para com isso, Poliana. Não é não, é sim. A minha mãe, ela se casou com um homem que ele tinha uma sogra. E essa sogra está muito doente e não tem ninguém por ela. E a sogra do marido da minha mãe, que não é a minha avó, é a primeira sogra dele, está com câncer e precisa fazer uma cirurgia no olho. Quem vai para a quimioterapia com ela é a minha mãe e o meu padrasto. Meu padrasto acordou cedinho aqui hoje e ele não trabalhou ontem, porque ele trabalha em dia sim, um dia não, que ele é enfermeiro em um dos hospitais, um hospital aqui de Brasília. E enfermagem, geralmente, eles trabalham um dia sim, um dia não. E eu falei assim, bom dia. Aí ele, bom dia. Eu falei, onde tu vai agora? Ele, eu vou lá buscar a fulana pra levar ela pra consulta do pós, porque ontem ela foi fazer cirurgia do outro olho. E ela mora a 60 quilômetros da minha casa. Acho que agora deve ser quase 6 da manhã. Ele já saiu de casa, porque ela tem consulta. Aí você fala, Poliana, por que isso? Graça e misericórdia. A gente não pode anular o nosso passado, porque ele ficou no passado. A gente não pode virar as costas para quem precisa. Eles gostam da minha mãe. Minha mãe pôde ajudar. E aí ela vai pegar uma mulher que estava morrendo e não vai auxiliar, não vai acompanhar. Essa senhora não tem ninguém para cuidar dela. Ninguém. O esposo dela é muito idoso. Ela tá com câncer no intestino. E ainda estava cega. A cegueira foi resolvida. E o câncer está sendo resolvido. Mas está sendo resolvido porque também minha mãe e meu padrasto foram acolhê-la. Sabe por quê? Porque cristianismo é sobre isso. Minha mãe não é boazinha. Meu padrasto não é bonzinho. Mas eles sabem onde está a coroa da vida. Ontem foi aniversário da minha irmã. A gente teve várias celebrações aqui em casa, em vários momentos, porque a gente é muito festeiro aqui em casa. Minha mãe, coitada, ficou acompanhando essa senhora e tinha que ficar uma pessoa o dia inteiro no hospital lá. Aí minha mãe ficava 2 horas, aí voltava pra festa.
Aí meu padrasto ia, ficava mais 2 horas, aí voltava pra festa. Aí minha mãe cantou parabéns pra minha irmã de ligação de vídeo. Porque ninguém mais aguentava esperar minha mãe pra cantar parabéns. Aí a gente, não, vamos fazer uma ligação de vídeo, quando ela chegar ela come o bolo. Beleza. Quando a gente terminou de cantar parabéns, começou a cortar o bolo, ela chegou. E aí comeu o bolo, deu um beijo na minha irmã. E é assim. Porque quando você se entrega, você se entrega. Quando você se entrega, você não sente um desejo de vingança. E outra, quando você vai diante de Deus e você diz, agora eu pertenço a Cristo. Você entende que o Evangelho de Cristo é feito de pureza, verdade e arrependimento. Porque isso vai fazer com que a gente tenha pedrinhas na nossa coroa. Quando eu olho para minha mãe vai fazer 60 anos esse ano, ela parece uma menina. Eu olho a aparência dela e eu falo, uau, Deus entregou beleza a ela. Quando eu vejo ela assim, eu falei, nossa, como o inimigo saiu da estrutura corpórea dela. Deus tem dado força e vitalidade para ela poder auxiliar quem precisa. Quando foi... eu demorei 3 minutos para começar essa live. Geralmente a gente começa às 5h45. Eu acho que eu comecei às 5h48. Que mamãe apareceu aqui 5h45. Falou, pô, Oriana. Falei, o que foi? A mãe do fulano tá morrendo. E ela não conhece Jesus. Eu e você, essa semana, nós vamos pro hospital. E nós vamos apresentar Jesus, que você fala melhor que eu. Falei, então você é o quê? Você é Moisés e eu sou Arão, querida? Ela é, vambora. Eu vou, pode marcar que eu vou. E esse alguém é a mãe de um dos filhos do marido dela. Outro filho. Ele tem outro filho. E ela tá morrendo. E a minha mãe está angustiada porque ela não conhece Jesus. E essa mulher é apaixonada pela minha mãe. Mais uma. Todo mundo é apaixonado pela minha mãe, gente, eu não entendo. Eu entendo. É isso. É sobre isso. Ela auxilia uma das ex do marido dela. Não sua sogra? Não. Ela é boazinha? Não. Ela é legal? Não. Ela entendeu o que é arrependimento, o que é Cristo, o que é cristianismo. E olha, voltando sobre o inimigo, ele não suporta esse tipo de atitude. Mas ele também não suporta o jejum necessário. Eu disse sobre atividade prática porque essas coisas que minha mãe faz, que meu padrasto faz também, eu gosto de dar eles como exemplo porque é uma segunda aliança. E quando Deus aceita uma segunda aliança, porque você não pode pegar a primeira aliança de quem está, né, com você e desprezar. Isso não é cristianismo. Se você entrou com alguém que já tem uma aliança, mergulha na entrega. E também, outra coisa que o inimigo não suporta é quando você santifica o teu próprio corpo a ponto de não se entregar a ele. Quando Adão e Eva estavam no paraíso, o primeiro pecado, o pecado original foi através de uma comida. Vocês entendem a seriedade disso? 90% das pessoas que estão com alguma patologia é por causa de comida. Uau! É 90%. É 90%. Gente, é muito. Isso precisa fazer com que a gente tenha um grau de responsabilidade acerca do que vai na nossa boca. Sabe por quê que 90% das pessoas que têm alguma patologia é por causa de comida? Porque quando você come o que você quer, você come o que o inimigo quer. Entenderam? Porque a Bíblia diz no livro de Marcos, capítulo 2, versículo 20,
que os seguidores da cruz iriam abster-se de comida por entrega ao Senhor. E quando alguém se abstém de uma comida por uma entrega a Deus, a Cristo, a cruz, aí sim, você se abstém de uma comida por algo certo. Porque ou você faz sacrifícios por você, ou você faz sacrifícios pela cruz. Quando você faz sacrifícios por causa de você, você está entregue às coisas deste mundo. E isso é idolatria. Olha só, existem alguns países do mundo que alguns animais são sagrados. Sabemos disso? Então, existem países que a gente não pode comer carne, existem outros países que a gente não pode comer alguns alimentos. E há alguns países que alguns animais não podem ser comidos. E então, em tudo isso, é uma devoção àquele animal. A gente pode se devotar a algum animal? Me responde, vocês que estão aqui na live. Você pode ser devoto a algum animal? Porque quando você se abstém de comer alguma coisa por causa de um animal, a Bíblia é clara. Você está se abstendo de algo por conta de um animal. Quando você para de comer carne ou qualquer outro alimento por conta de que aquilo é um animal, você está se devotando àquele animal. Olha, eu não vou comer carne porque eu quero me abster de carne por conta de Jesus. É Jesus. Olha, eu não vou comer carne por causa do animal a quem você está entregue. Pense nisso. E eu não estou falando isso para provocar ninguém, não. Eu estou falando isso porque o texto da palavra de hoje é sobre isso. O único jejum que eu e você podemos fazer, a única abstenção de fato, né, que eu e você podemos nos fazer, é o jejum e a abstenção que está escrito em Marcos capítulo 2, versículo 20, por causa dele, de Jesus. Entenderam? Outro tipo de abstenção de comida, só se for por patologia. Eu vou dar um exemplo para vocês. Eu não posso comer linguiça. Eu passo mal, de verdade. Então, onde tem uma linguiça na frente, eu não como. Não existe essa possibilidade. Eu passo muito, muito, muito mal. Sem nem explicar para vocês como eu me comporto. Ela não me é digesta, mas é nenhuma linguiça. Eu não posso, eu não consigo. Então, onde tiver uma linguiça, eu não vou comer. É uma adoração? Não, é uma patologia. Então, existem duas hipóteses no qual a gente não pode comer algum determinado alimento. Por entrega ao Senhor. Olha, eu posso comer, sei lá, carne, bife. Eu posso comer um bife, eu amo. Mas eu vou ficar sem comer bife um mês. Por quê? Porque este mês eu quero consagrar a carne ao Senhor Jesus. Agora, eu falar que eu não vou comer bife por conta do bife, aí já não é comigo. Mas a palavra, todas as vezes que ela fala sobre sacrifício de animais, sobre idolatria a animais, sobre pessoas que deixam de comer carne ou qualquer outro alimento por conta do alimento, a Bíblia diz: respeite-os. Respeite-os.
Se o teu comportamento não servir para inspirar aquela pessoa, respeite-o. Você não pode expor aquela pessoa. Você não pode envergonhar aquela pessoa. Você não pode afirmar que aquela pessoa está errada. Quer dizer, pode até, mas você não pode expor a pessoa, porque ela é fraca na fé. Porque uma pessoa que se abstém de algum alimento por causa do animal, ela é fraca na fé. E a obrigação de um cristão, quando a gente vê alguém fraco na fé, é jejuar, orar e crer que aquela pessoa será livre dessa fraqueza espiritual. Não expor aquela pessoa é errado. É muito errado. É mais errado do que ele nem comer. Porque um cristão ele não serve para isso. Então, esse devocional, hoje, ele tem o intuito de te incentivar a jejuar pelo motivo certo. Acontecem coisas na nossa vida que a gente não tem nem explicação. Claro que o sol nasce sobre justos e injustos. Jejuar diante de Deus não é querer influenciar o céu. Influenciar não, mandar no céu. Jejuar diante de Deus é um ato de entrega e devoção à presença do Pai. E todos os dias da nossa vida, nós precisamos jejuar por algum motivo em Deus. Por quê, Polly? Adão e Eva não jejuaram. E por isso eles foram destituídos da glória de Deus. O inimigo da nossa alma, ele é o comandante, um príncipe deste século. Então, o que ele quer é que a gente lide com todos os prazeres. Se eu colocar na minha boca todos os meus prazeres, eu vou padecer o meu corpo. É isso que Deus está falando. E não só o meu corpo, porque a hora que eu tiver com o meu corpo entregue às coisas do mundo, eu vou padecer a minha alma e eu vou padecer o meu espírito. Então, presta atenção, se você não jejuou, se você nunca jejuou, todos os dias da sua vida, você precisa jejuar. Eu já fiz um devocional de jejum, que está bem completinho. Completinho assim, já dá para você iniciar no jejum. Todos os dias. Eu dizia naquele devocional que o jejum é sempre um verbo. Por que um verbo? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Eu e as minhas discípulas, nós estamos jejuando por discernimento e libertação. E nós estamos jejuando o ano inteiro. Nós vamos jejuar até o dia 31/12. Cada uma vai tirar um alimento que ela gosta e ela não vai comer durante esse ano, para que o Espírito de Deus nos preencha com discernimento e libertação. Simples assim. Então, todos os dias, nós vamos orar juntas sobre discernimento e sobre libertação. Todos os dias, nós não vamos comer algum alimento por discernimento e libertação. Sabe por quê? Porque na hora que o inimigo for tentar oprimir alguma de nós, ele vai falar, aquela ali não tá comendo o que ela mais ama, um docinho, um chocolate, um pão. Aquela ali não come pão. Por quê? Porque ela não vai abrir brecha pro inimigo. É liberdade. Poxa, ela tá jejuando, ela tá cumprindo um princípio que tá lá em Marcos capítulo 2, versículo 20. Então tá, nós vamos esperar aqui que já ela para. Esse ano não dá, volta ano que vem, porque esse ano todo mundo vai jejuar o ano inteiro. Discernimento é o que te faz ter visão acerca do mundo espiritual, é o que te faz ter audição do mundo espiritual, é o que te faz entender aonde o inimigo está atacando a sua alma. Então você vai discernir espíritos. É quando você olha para uma pessoa e você consegue entender com clareza onde está o coração daquela pessoa em relação ao que você está vendo. Quantas vezes a gente já foi enganada por outras pessoas? Muitas, né? Muitas vezes fomos enganados, mas muitas mesmo. Sabe o que nos faltou?
Discernimento. Você talvez tenha sido enganado por um amor, por um amigo, por um colega, por alguém da sua família. Quem nunca? Até por um filho. Mas se você tivesse o entendimento do discernimento de espíritos, isso não teria acontecido. Muitas vezes eu fui enganada por pessoas que eu acreditei. Mas você sabe qual foi a minha culpa nisso tudo? Não discerni-las. E sabe o que era? Era que talvez eu tivesse entregue, né? Era que talvez eu não tivesse abstendo de algo para Deus, para o Espírito poder me revelar. Por quê, Polly? Porque sem santidade é impossível ver a Deus. Sem santidade é impossível discernir alguma coisa. Sem santidade é impossível. E eu só alcanço a santidade quando eu tiro meu corpo, a minha mente, meus pensamentos, o meu espírito, a minha alma das coisas deste mundo. E é uma das formas de fazer isso através do jejum a Deus e não a animais, e não a ídolos, e não a você mesmo. Entenderam? Você não pode tirar uma comida da sua alimentação, nem... Gente, é para o Senhor. É por Deus. Você só pode tirar algo da sua alimentação que seja prejudicial, porque você sabe que é prejudicial, ou por saúde, né? Não, eu não vou ficar comendo esse tanto de pão, porque eu não quero ficar acima do meu peso, porque eu não quero ficar doente. Quando o inimigo, quando a serpente entrega o fruto proibido na mão de Eva e ela come, ali ela já é destituída da glória de Deus. Quando um animal entrega algo, que é a serpente, né? Ah, não é animal, é animal. Vamos chamá-lo de animal. Entrega algo na mão da mulher e a mulher come aquilo ali, ela já está nos mostrando que entregar aos princípios e valores deste mundo vai fazer com que a gente não discirna espíritos. Olha só, muitas vezes eu às vezes estava muito perdida. Eu vejo gente falar assim, nossa, tô tão perdida, tô tão sem direção. Eu já me senti tão perdida, tão sem direção em tempos pretéritos. E sabe, eu nunca deixei de jejuar, porque eu sabia que se eu jejuasse, algum momento o Senhor Jesus iria me dar direção. E eu vou falar para vocês, aconteceu. O problema, sabe qual é o problema da gente? É que a gente começa algo para Deus e a gente quer que Deus resolva as nossas demandas amanhã. Se eu virar para uma mulher que está com o casamento abalado e falar assim, jejue por restauração, é capaz que ela fique até 5 dias sem comer nada, através de um extremismo. Mas se Deus não resolver nada em 5 dias, ou pode sim, Sara Bimbimbi, não funcionar em 5 dias, pronto, Deus não a ama, Deus não a escuta, Deus não a quer. Então, quando você faz algo para barganhar o coração de Deus, você não vai receber da parte de Deus. Quando eu digo a vocês, vá até o fim. Se você precisar de jejuar durante 10 anos, para uma demanda estar resolvida, jejue. Jejum em tirar comida. Jejum em tirar alguma comida. Aí as pessoas me perguntam, vale refri? Claro que vale. Vale bebida alcoólica? Vale demais, gente. Tira isso aí. Vale muito, mas vale de verdade. Tira mesmo. Vale tirar suco? Vale. Vale tirar água? Não. Não vale. A única coisa que não vale é tirar água. Vale tirar café? Vale. Vale tirar chá? Vale. Vale tirar água de coco? Se o seu corpo não tiver com baixa em potássio, vale. Porque eu vou dar um exemplo para vocês. A minha avózinha, vocês sabem que ela tá com hidrocefalia, né? E
O médico disse que o remédio que ela toma arranca dela todo o potássio. Então ela se sente fraca 24 horas por dia. E uma das coisas que ela precisa de beber até o último dia dela é um copo de água de coco por dia, todos os dias e fim. Ela tá com uma baixa em potássio. Então, para ela, só para vocês entenderem, ela não pode tirar água de coco. E água de coco não é algo que a gente toma corriqueiramente, se não for uma indicação médica, né? Então, ela bebe um copinho de água de coco todos os dias. O médico disse, ó, se você conseguir beber 2 é até melhor. Porque às vezes também a pessoa fica enjoada e não consegue, mas é um copo de água. Então, se ela fosse fazer um jejum de água de coco, poderia ser? Não. Por quê? Porque você tem que estar com o próprio corpo dela. Eu posso fazer jejum de legumes? Pô, gente, de legumes? Por que você não faz de batata frita? Por que você não faz de hambúrguer, de pizza? Por que você não faz de pão? Por que você não tira uma refeição? Não, então esse ano eu não vou lanchar. Eu não vou lanchar nenhum dia desse ano. Se tiver algum evento no lanche, eu não vou comer. E aquele dia o que vai mais fazer valia. Então, o sacrifício que a gente precisa de prestar a Deus, o culto sempre tem que ser por causa de Deus. Todas as vezes que eu tiro algo da minha alimentação, cuidado, por conta de mim mesmo, ou para barganhar algo com Deus, que às vezes você está até jejuando, mas você está impondo a Deus que Ele resolva suas demandas. Isso é idolatria. Ou você tira algo para sacrificar animais. Como eu já falei, existem algumas religiões, existem algumas filosofias, existem alguns países que eles tiram carne para idolatria de animais. Isso é pecado. E não é só no livro de Coríntios, tem escrito no livro de Atos. Eu não lembro se está no livro de Romanos. Não, no livro de Atos eu tenho certeza que tem. Que a gente falou já um dia sobre isso. E tem outras passagens que nos falam sobre isso também. Atos capítulo 10, ou foi o 11, que fala sobre a visão de Pedro e desce um monte de carne. Um monte de carne. E aí, na frente dele, ele tem uma visão de um monte de carne. E o Espírito de Deus fala, come. Ele fala, de jeito nenhum, eu não vou comer algo que é sacrificar, algo que é impuro diante de Deus. E o Espírito de Deus fala, alto lá, não faça isso. Não torne impuro o que eu purifiquei. Mata e come. Fim. Não sou eu que digo, eu estou falando para vocês exatamente o que está escrito na Bíblia. Está desse jeito, eu já li isso para vocês, nós já lemos junto. Mata e come. Aí eu posso abrir mão de comer carne? Pode. Por entrega a Jesus. Entenderam? A motivação do nosso coração não pode ser por conta de valores desse mundo. Olha, quando algum vegano, vegetariano, ai meu Deus, Poliana, não fala isso, vão te cancelar, Poliana, vão te cancelar, não acredito, vão cancelar a sua conta. Quando algum vegano, algum vegetariano vem falar comigo, eu falo, ó, não falo. Porque eu não vou ficar dizendo versículo, capítulo bíblico para ele. Mas se eles querem ser humildes, que tem alguns que são, eles falam, mas Poli, por quê? Eu digo a eles, olha, se você não quer comer uma carne, se você não quer comer uma carne em entrega a Jesus por conta do que acontece com os bichinhos, eu concordo. Mas por causa de dó do bicho, não. Mata e come. Entenderam? Se a pessoa quer ser vegana, vegetariana por causa da causa, não. Se a pessoa quer ser vegana e vegetariana porque ela quer consagrar este alimento, a vida inteira ela quer consagrar, para que ela tenha discernimento de como ela pode fazer para ajudar, né? Aí já é outra coisa. Entendem como é a motivação da mente e do coração? Poucos têm esse discernimento, porque pouquíssimos estão abertos a ouvir. Não, eu me entrego ao Senhor e eu me abstenho não por dó do animal, disso não,
mas porque a gente precisa de mudar muita coisa em relação a testes, experimentos. Então, por eu ver essa situação, isso me incomodar, eu me sacrifico no Senhor, em Jesus. Aí é diferente, totalmente diferente. Agora, ao sofrimento do animal. Mata e coma. Mata e come. Agora, eu vou deixar de comer, vocês entenderam? Eu não vou comer, eu vou me abster de comer esse tipo de alimento. Eu vou realmente abrir a mão da minha vida em prol desse alimento, para que a gente encontre um ponto de equilíbrio entre a morte desse animal e a alimentação de outras pessoas, ao passo que seja feito, aí é revelativo, não é idolatria. O problema é como as pessoas conduzem isso. O problema não é não comer, o problema é como não se come. Às vezes a gente tem muita dúvida sobre jejum. Sabe por que a gente tem dúvida? Porque no dia que Adão e Eva estavam prontos para pecar em relação à comida, que foi o pecado original, o inimigo fez questão de nos confundir. E ali ele já começou a tornar impuro aquilo que Deus purificou. E ali ele começou a fazer com que pessoas se idolatrassem a si mesmo, pudessem, através da comida mesmo, e ali ele fez com que as pessoas idolatrassem o alimento, o animal, através... Existem religiões que eles não comem muitas coisas por causa da religião. E Jesus nunca nos pediu isso. Ele nunca nos pediu pra gente se ajoelhar diante de um animal. Ele nunca nos pediu para que quando passasse algum animal na nossa frente a gente o reverenciasse por causa da mãe natureza. Isso aí não. Não. Né? Existem países que comem barata para não comer um bife. Porque aquele animal é sagrado. Aí não. Isso não. Então, eu quero terminar hoje trazendo a consciência para você que nós que somos cristãos, nós que somos do Senhor, a gente tem que necessariamente jejuar todos os dias na nossa vida por alguma coisa. E sempre precisamos de jejuar por um verbo. Por quê? Porque o verbo se fez carne e habitou entre nós. Às vezes eu vejo que mulheres têm os seus maridos assim extremamente opressos e elas ficam ali tentando lutar com armas carnais, sendo que o que o Senhor quer delas é uma arma espiritual, jejum e oração. Existem castas de demônios que só saem com jejum e oração. O dia que uma mulher lê, dá para ler inclusive um dia, Mateus, Marcos, Lucas e João, elas vão entender essa realidade, que o Senhor ele quer que a gente se abstenha de algo para Ele, porque o pecado que fez com que Adão e Eva fossem expulsos do paraíso foi através da comida, e através da comida, do que vai na sua boca, você pode sim ter o favor de Deus. Poliana, então eu posso fazer jejum de carne? Claro, cuidado para não diminuir muito o seu nível de proteína no corpo, porque aí você vai ter déficit, aí atentar o seu corpo. Então, tirou a carne, come um ovo. Entenderam? Tirei a carne vermelha, vou comer carne branca. Tirei frango e carne, vou comer peixe. Entenderam? Vou tirar frango, comer carne e peixe e ovo, muito ovo. Não é que é pecado jejuar carne, é bom. Já fiz vários jejuns de não comer carne, já passei meses e meses sem comer carne por jejum. Um cristão que passa uma vida inteira sem jejuar, eu não sei onde ele quer ir. Porque existem coisas como santidade, intimidade,
discernimento, libertação, que são coisas que a gente tem que jejuar todos os dias da nossa vida. Todos. Esse ano eu não como hambúrguer. Por quê? Porque eu estou orando por libertação de mim. Não, que eu sou alecrim dourado. Você é alecrim dourado? Será que você é alecrim dourado mesmo? Será que isso é certo? Será que você é totalmente liberta? Será que Deus não tem que te libertar de nada? Então você já pode morrer para o céu, porque você está liberta. A terra é lugar de gente falho. Enquanto a gente é falho, a gente precisa jejuar. Existem mulheres que dizem para mim, eu desisti do meu casamento, mas nunca fez um jejum, nunca levantou 3 da manhã. Se eu fazer uma pergunta só, eu vou começar a fazer essa pergunta aqui, só vocês que vão saber. Toda vez que a mulher dizer que desistiu, eu vou perguntar quantas vezes você levantou 3 da manhã para guerrear. A maioria delas vai falar, não, nenhuma. Quantas vezes você já abriu mão de comer alguma coisa por restauração? A maioria delas vai falar, nenhuma. Ou, eu desisti. Quem desiste não alcança, glória de Deus. Quantas vezes você pegou o desejo do seu coração e entregou na cruz e abriu mão de alguma coisa que você amava? Não, então pronto, então esse ano eu não como um chocolate. Não, é pesado demais pra mim. Como é que uma pessoa sobrevive sem chocolate, Juliana? Tá bom, gente, tudo bem, não precisa de jejuar. Você pode comer o que você quiser. Eu quero saber qual o tipo de valor que você quer levar pra sua vida. Só isso. Se você não jejuou, jejua. Eu tenho um devocional de jejum. Digita Poliana Damascena jejum no YouTube que vocês vão achar. Ou, quem tiver aqui no Instagram, o meu feed tem um vídeo que é um devocional que tem um pão assim estendido. É aquele vídeo. Ali vai te dar uma visão clara de como você tem que jejuar. Existem coisas mais profundas que eu vou falar com vocês mais pra frente sobre jejum, mas por enquanto é isso. Hoje foi um dia um pouco mais esclarecedor sobre alimento, sobre jejum, sobre a entrega do jejum e sobre a importância. É uma das coisas mais importantes para uma prática cristã, é jejuar. É muito importante. A gente precisa observar isso. Um cristão que não jejua, não abre mão por causa do seu falta arrependimento. Depois acontecem coisas que o jejum poderia trazer e não traz, e você não sabe onde lidar e nem como lidar. Amém? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, em nome de Jesus, eu te louvo porque o Senhor é bom, eu te louvo porque as tuas misericórdias se renovam a cada manhã. Nós te agradecemos por toda a revelação, por toda a verdade. Nós te agradecemos que hoje a gente descortinou mais um pouco sobre o que de fato é idolatria, sobre o que de fato não é idolatria. Nós repreendemos e rejeitamos o pecado original, porque nós estamos debaixo da nova aliança, que é a aliança em Cristo. E que o nosso jejum e a nossa abstenção sejam todas por causa de Jesus, e não por conta de ídolos, e não por conta de animais, e não por conta de sacrifícios humanos, só e somente por conta da cruz. Em nome de Jesus, amém. O desejo do meu coração é que a sua fé seja extremamente cristocêntrica. Que a minha fé e a sua fé tenha Cristo como base. Que tudo que eu faça, tudo que eu deixe de fazer, apesar de me ser lícito, seja para a glória de Deus. Tem um texto na palavra que eu amo que diz: quer comais, quer bebais, tudo o que façais, faça para a glória de Deus. Você quer comer? Você quer beber? Você quer abrir mão de comer? Você quer abrir mão de comer? Faça, mas faça para a glória de Deus. Faça para o Senhor e não para o desejo do seu coração. E não para se sacrificar em prol de deuses estranhos. É tudo para o Senhor. O dia que a tua fé for altamente cristocêntrica,
O dia que a tua devoção for altamente cristocêntrica, as coisas acontecerão na sua vida e na minha também. Nós temos, o Brasil, ele é feito de muitas religiões, muita. E se chama sincretismo religioso, né? Nós vemos para cá como a religião cristã, judaica cristã, então a gente já tem influência do judaísmo, do cristianismo, de religiões afrodescendentes, nós temos muita influência do budismo, então tudo isso vai formando a nossa cultura e às vezes a gente se perde um pouquinho. E a única bússola que a gente tem para se orientar a respeito da verdade é a palavra. Essa é a única bússola. Vai por aqui, que esse daqui é o caminho. E ele vai te levar em rumo ao céu. Que é para lá que a gente quer ir, não é? Com as coroas que foi retirada do corpo de Satanás. Fazer o quê, né não? Um beijo. Fique com Deus e até amanhã.